O pessoal vai chegando aqui. Boa tarde, galera. Quem vai chegando aqui vai deixando um likezinho, curtindo aqui a nossa página, compartilhando a nossa live de hoje, uma live muito especial. Vamos debater aqui os desafios dos municípios frente à crise do coronavírus. Então, todo mundo que vai chegando aqui, só deixar um like, também pode deixar um comentário. Então, pessoal, enquanto a gente vai iniciando aqui, o pessoal vai chegando, vou passando aqui para falar algumas coisas. Primeiro que hoje... Opa, a luz aqui tremeu. Hoje aí é dia do enfermeiro, né, dos profissionais da enfermagem, do enfermeiro, da enfermeira. Eu queria deixar um grande abraço a todos os profissionais da área, que têm sido, de fato, nossos heróis mascarados nesse processo, sendo linha de frente no enfrentamento ao coronavírus, com condições de trabalho em muitos lugares extremamente precarizadas. Nós sabemos aí da falta de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde. Aqui mesmo em Porto Alegre, nós temos uma série de tensões em diversos hospitais do ponto de vista da sua estruturação. Então, gostaríamos de deixar aí um grande abraço aos profissionais da área que têm sido tão dedicados e tão importantes, né? Ou melhor, ainda mais importantes neste momento que nós estamos vivendo, né? A segunda coisinha que eu queria dizer para vocês é que hoje nós fizemos um levantamento da nossa campanha de solidariedade que nós temos feito, levando produtos de higiene, limpeza, alimentação a vários bairros aqui de Porto Alegre. Né? Foram mais de 7.500 toneladas de alimentos que nós distribuímos. Então, queríamos agradecer a todos os nossos colaboradores que estiveram conosco, estão conosco aí nessa campanha. Né? A gente sabe que é dever do Estado, nós vamos, inclusive, debater isso um pouco na nossa live de hoje, né? Dever do Estado garantir condições minimamente dignas para a sua população, mas a gente sabe das dificuldades que nós enfrentamos frente à agenda econômica que é presente no nosso país. Então, também, o quanto que nós pudermos fomentar a nossa solidariedade também é importante, uma rede para poder enfrentar esse período. Então, pessoal, aqui já tem bastante gente que está chegando, né? Nós estamos iniciando aqui a nossa live para debater os desafios dos municípios no enfrentamento ao coronavírus, com a professora Hermina Maricato, que é professora aposentada da FAO da USP, né, professora que é arquiteta, urbanista, é uma das coordenadoras gerais da rede BR Cidades, e pôde estar aqui conosco hoje, nos concedeu um tempinho para vir conversar, nos ajudar aí a refletir um pouco sobre os desafios dos municípios. Muito obrigada, professora, por aceitar nosso convite. É um enorme prazer lhe ter aqui hoje. Eu que agradeço, Laura, o convite. Muito obrigada. Tem a Sônia Rosner, o Olívio Dutra, né, toda a turma de gaúchos que estiveram no Ministério das Cidades, lhe mandaram um abraço, pediram que eu reproduzisse aqui ao vivo, né, então queria mandar um abraço para eles que estão nos assistindo e também traduzir aí, remeter o abraço a ti também, Hermina. Muitas saudades desse pessoal maravilhoso, muitas saudades. Então, professora, há cerca de um mês, né, quando nós estávamos ainda, digamos assim, no início desse processo de distanciamento social, compreendendo um pouco ainda a dinâmica da escalada do coronavírus no Brasil, né, a senhora produziu um artigo que apontava uma preocupação, né, com os impactos do colapso na economia e na saúde, e o reflexo disso nos nossos municípios, especialmente na periferia dos nossos municípios, e a importância que seria nós termos um plano emergencial para as nossas cidades. Passado mais de um mês desse processo, nós não vimos isso, né? Não vimos, especialmente nas capitais, nas que são mais atingidas, né? A gente vê uma dificuldade, mesmo dos governantes mais dedicados, digamos assim, em seguir as orientações da OMS, dar conta, digamos assim, dos desafios, principalmente na periferia. E depois de um mês a gente já vê o coronavírus chegando nessas regiões, né? Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, assim, queria fazer essa provocação. Então, na verdade, antes da chegada do coronavírus, do novo, né, coronavírus, nós estávamos fazendo uma reflexão sobre o poder local e as cidades no Brasil. Nós tínhamos sido convidados pela Frente Brasil Popular, que está repensando o país,
e realmente para nós foi uma feliz coincidência. Nós estávamos repensando as cidades e a Frente Brasil Popular decidiu repensar o país. Por quê? Porque estava claro em 2013 que a gente estava no fim de um ciclo político. Isso era evidente, não é? Não só pelo avanço das forças conservadoras, que foi surpresa para muita gente, mas havia um movimento internacional para bancar forças conservadoras, para atacar governos democráticos e de esquerda e centro-esquerda no mundo todo, né? E a gente retomou assim um repensar, né, a atividade de repensar cidades, e lembrando que nós tivemos, na década de 80, não é, com o fim da ditadura e a emergência das prefeituras democráticas, um ciclo que projetou o Brasil no mundo. Porto Alegre, por sinal, foi uma das cidades copiadas no mundo inteiro. O orçamento participativo ele foi replicado em 1.800 cidades do mundo. Ele fez parte de teses no mundo inteiro, não é? Mas não foi apenas o orçamento participativo, não é? Nós tivemos os corredores de ônibus, nós tivemos os CIEPs, nós tivemos, que era uma criação do Darcy Ribeiro, os nossos programas habitacionais de urbanização de favelas, eles foram festejados no mundo todo. Eu fui fazer consultoria na Índia, na África do Sul, enfim, nós tivemos um período no Brasil, esse período das prefeituras democráticas e populares, que foi um avanço civilizatório, democrático, importantíssimo, com essa democracia capilarizada. Não é? Que acontece? Né? Na verdade, depois desse período, é muito difícil para mim falar disso, porque eu participei da criação do Ministério das Cidades, fui secretária executiva do querido, desse gigante que é o Olívio Dutra, né? Um cara de uma grandeza, de uma generosidade, de uma competência, de uma dignidade. Eu trabalhei com duas pessoas impressionantes, a Luísa Erundina e o Olívio Dutra. Eu não podia querer mais nada na minha vida no setor público, né? Mas o fato é que, após esse período, que eu chamo de ciclo virtuoso das prefeituras democráticas, as cidades brasileiras, na verdade, foram piorando. Elas não melhoraram e elas pioraram durante um período de muito investimento do governo federal, que foi o Plano de Aceleração de Crescimento, o PAC 2, e o Minha Casa Minha Vida 1 e o Minha Casa Minha Vida 2, por incrível que pareça. É uma história mais comprida, né? Nós tivemos, na verdade, primeiro a gente vem de uma história de desigualdade, 380 anos de escravidão, 500 anos, 520 anos de vida com 380 anos de escravidão. Isso não é qualquer coisa. Isso não, você não varre isso da história de um país. O último país a abolir a escravidão no Ocidente, e não aboliu porcaria nenhuma, como nós sabemos, não é? Até hoje. E as mulheres negras sabem mais do que qualquer um de nós, né, o que isso significa. Então, você tem um processo de urbanização que se deu no século XX. Nós começamos o século com 10% da população nas cidades, hoje nós temos 85%, então nós passamos de 10 milhões de pessoas para 200 não, mas hoje perto de 200 milhões de pessoas nas cidades. É uma coisa fantástica, gigantesca. É um movimento ciclópico de construção de cidade.
E essa construção se deu sem Estado e sem o mercado. Eu gosto muito de citar isso. O mercado imobiliário brasileiro e as políticas públicas são soluços. E o mercado imobiliário, ele atinge, quando muito, 40% da população. Tem lugar que menos do que isso. Então, nós temos cidades que foram construídas pelos próprios trabalhadores, cidades precaríssimas, não é? Nós temos falta de saneamento, nós temos falta de coleta de lixo, que é deficiente, nós temos ocupação de áreas de risco, ocupação de áreas de drenagem, tudo isso. Eu estou colocando tudo isso por quê? Primeiro, porque nós já temos uma herança, do ponto de vista das cidades, pesadíssima. Muita desigualdade, uma construção predatória do ponto de vista ambiental e social. Não é? Segundo, que a gente teve nos últimos anos, nos últimos 10 anos, um movimento especulativo imobiliário que foi fantástico, não é? Eu queria dar, por exemplo, entre 2008 e 2017, 2016, o crescimento do preço das moradias foi mais de 220% em São Paulo, mais de 260% no Rio de Janeiro, e o aluguel cresceu quase 100% nessas cidades. Cresceu no Brasil inteiro. Eu pude ver a especulação imobiliária em Porto Alegre, quando eu tive recentemente no Congresso Brasileiro de Arquitetos, não é? E é como qualquer espaço no Brasil. Você tem uma construção da periferia, você tem pessoas pobres expulsas para a periferia da periferia, com essa especulação imobiliária, esse aumento do preço dos aluguéis e dos imóveis. Bom, então o corona chega nessa circunstância. Aliás, eu esqueci de citar a questão da mobilidade urbana. A POF do IBGE de 2017 apontou o quê? Apontou que a população trabalhadora está gastando mais com o transporte do que com a alimentação. E se o transporte fosse de muito boa qualidade, mas uma das coisas que sempre me chamou a atenção é o tempo que as mulheres chefes de família passam nos transportes. É um tempo que elas não estão no trabalho e elas não estão em casa na segunda jornada, nem cuidando dos filhos e nem da casa. E isso é uma espécie de castigo. Isso é uma tragédia, gente. O preço da tarifa dos transportes, não é? Essa multiplicação de automóveis nas cidades. Você pega esse quadro, junta com o quadro da globalização neoliberal de destruição dos direitos trabalhistas, destruição das relações de trabalho operárias, por exemplo. O Brasil era um país industrializado em 1980. E a globalização neoliberal destruiu. Nós nos industrializamos de 1930 a 1980, muito rapidamente, industrialização junto com urbanização, e nós nos desindustrializamos a partir de 1980. Segundo o IBGE, nós temos hoje o peso do PIB, da indústria no PIB, o mesmo de 1947. Então, o PT, por exemplo, o Postman foi dar uma palestra aí no PT do Rio Grande do Sul e falou uma frase que para mim fez tanto sentido: a sociedade que criou o PT não existe mais. E eu estava presente na criação do PT, não é? Quando a gente tinha um movimento sindical fortíssimo, quando a gente tinha movimentos urbanos de bairros fortíssimos.
e nós saímos da ditadura construindo novos partidos, construindo a CUT, construindo a Central de Movimentos Populares, ganhando prefeituras, enquanto as prefeituras das capitais tinham eleições proibidas, né, fazia parte do regime de exceção, nós ganhamos prefeituras menores. Então, a gente construiu tudo isso na sociedade civil, com movimentos da classe trabalhadora. Hoje, essa classe trabalhadora operária não existe mais no Brasil. A uberização é um fato. Então, o corona chega nessa cidade. Não é propriamente uma cidade muito diferente daquela que foi construída a partir da libertação dos escravos, a partir da industrialização brasileira, que é uma mão de obra farta e barata que vinha para as cidades, não é? Mas você tinha um pouco mais de direitos, sem dúvida nenhuma, o período do lulismo foi muito importante para construir políticas de educação, de saúde, as políticas, por exemplo, voltadas para a agricultura familiar, o PAA, são muito importantes, não é? As políticas voltadas para a igualdade racial, direitos das mulheres, né, direitos humanos. Sem dúvida, esse período democrático foi importante. A minha crítica vai para a política urbana. Sabe, Laura, eu participei da criação do Ministério das Cidades, quando Lula ganhou as eleições. E eu tinha muita esperança que a cultura sobre as cidades no Brasil fosse mudar. Por quê? Porque há um desconhecimento do que são as cidades no Brasil. A vida da maior parte da população é absolutamente desconhecida, muitas vezes até dentro da universidade. O que não dirá para a mídia do mainstream, essa mídia hegemônica, não é? Então, se existe alguma coisa de bom que essa tragédia está nos trazendo, é o reconhecimento da desigualdade brasileira e da desigualdade internacional. É o mundo inteiro que está percebendo que nós estávamos no caminho da destruição das políticas públicas. Você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, ou o que está acontecendo no Brasil, não é? De repente, o SUS, o que sobrou do SUS, dos ataques, especialmente a partir da PEC 95, que é a PEC do teto de gastos, não é? Esse desmonte de políticas públicas, de direitos, não é? E, no entanto, essa pandemia veio aqui mostrar o quê? Mostrar que a principal palavra de ordem, que é o isolamento social, não se aplica a grande parte da nossa população. Não dá para aplicar. Não dá para confinar, não dá para isolar idosos. O número de famílias que coabitam, o número de mais de 3 pessoas por cômodo, o número de domicílios com mais de 3 pessoas por cômodo. Olha, pior do que tudo isso, para te falar a verdade, é o número de cômodos sem ventilação e insolação nas nossas periferias, não é só nas favelas. A insalubridade é um problema muito grave. Eu orientei um doutorado do professor Francisco Comaru, da Universidade Federal do ABC, na área de saúde pública, onde fica claríssimo a relação entre doença respiratória e insalubridade das nossas moradias. Por exemplo, quantas vezes eu entrei em casas nas periferias, especialmente
na década de 70, quando eu participei das comunidades eclesiais de base, e o berço estava encostado numa parede que estava encostada num talude de terra, sem impermeabilização. Não tem arquiteto nem engenheiro na construção dessas casas. Não tem impermeabilização da fundação para a parede. Então, você tem o que nós chamamos de um ambiente de mofo, um ambiente úmido, não é? Que a gente chama de insalubre, e que ataca, produz doença respiratória. Eu vi isso na minha militância e depois fui constatar cientificamente através das pesquisas que, por exemplo, a Faculdade de Saúde Pública fazia aqui em São Paulo. Não é? Então, nós temos uma situação de tragédia, porque esse vírus ele vem dos bairros nobres. É interessante que o arquiteto Carlos Fernando de Andrade, ele aponta como que o vírus chega na zona sul do Rio de Janeiro e como é que ele caminha para as periferias. Então, essa política de você falar, olha, usa isolamento, antes de mais nada, para tudo, fica dentro de casa, né, lave as mãos, use máscara, se você tiver problema, separe um quarto para a pessoa infectada, com banheiro para a pessoa infectada. É uma política que não dialoga com a condição ambiental, social da maior parte da nossa população urbana. Nas regiões metropolitanas, eu não tenho a menor dúvida que nós estamos falando da maior parte. É isso. E aí, eu acho muito importante, porque o município ele deixou de ser esse protagonista que ele foi quando Olívio Dutra foi prefeito aí em Porto Alegre, seguido, né, dos outros nossos companheiros todos tão respeitáveis, não é? Nós perdemos o protagonismo do poder local. E eu estou convicta, Laura, que democracia no Brasil, ou ela vai ser reconstruída pelo poder local, de forma capilarizada, perto de onde as pessoas moram, estudam, trabalham, ou ela não vai ser reconstruída. Não adianta a gente ficar olhando apenas na Praça dos Três Poderes ali. Nós temos que reconstruir a nossa democracia por onde as pessoas estão. Falei muito, não falei? Não. Foi brilhante. E assim, professora Hermínia, acho que essa última questão que tu colocavas da participação, de retomar o poder local, assim, é uma questão tão complexa que ainda nos governos, nas nossas experiências da esquerda, do PT, em governos estaduais, né, nós tivemos dificuldade de transpor, né, essa experiência, essa dinâmica, digamos assim, de participação popular mais direta, mais... Tivemos vários modelos de tentativa aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, durante o nosso último governo Tarso, nós tivemos mecanismos de participação, mas tentamos, digamos assim, avançar sobre as experiências que tivemos, mas com muita dificuldade, assim, né? E o quanto que isso nos coloca um desafio, eu acho, assim, de pensar o que seria essa retomada, o que seria esse modelo no mundo atual, porque também o nosso modelo de participação e de construção de tomada de decisão dos anos 90, ele não cabe hoje. E eu digo isso sendo de Porto Alegre, do PT de Porto Alegre, onde nós temos não só a tradição do orçamento participativo, mas o orgulho de ter criado o orçamento participativo, né? Que exemplo ao mundo, mas nos desafiar a pensar a sua retomada ao mesmo tempo sua superação,
é um desafio, assim, bem complexo, assim, né, de conseguir dar conta. Tem várias perguntas chegando aqui, o pessoal ficou aguçado, assim, na sua exposição, e tem perguntas bem diversas. Eu vou tentar juntar as que são mais similares, tá? Uma da Juliana, aqui de Porto Alegre, ela, deixa eu botar meus óculos aqui para eu enxergar melhor. Colocando, gostaria de perguntar para a Hermínia quais estratégias que ela acha que deveríamos adotar para enfrentar o sequestro das cidades, pelo capital, lixo, Isso aí. mobiliário, transporte, e se a participação popular, que é o que falávamos no fim, né, se hoje ela pode ter um papel nesse sentido. A outra pergunta, que dialoga com essa também, é como pós-coronavírus nós podemos fazer a retomada da economia dos municípios, né? Sob uma lógica que confronte a especulação, né? Que era esse sequestro que a pergunta anterior falava, né? Então, da retomada da economia, de proteção da cidade sobre a exploração. Deixa eu ver a outra aqui. A outra do Fred também, do Frederico Lemos, está aqui. A população cada vez crê menos na política como instrumento de transformação. O que dialoga também, acho que um outro limite sobre a questão da retomada da participação, né? Porque a gente tinha um modelo de participação onde as pessoas acreditavam que indo lá elas fariam a diferença, né? Hoje elas não acreditam nisso. Então é um outro elemento também importante, né? Existe um projeto de participação cidadã atuais que retomem essa credibilidade? Vou deixar essas três perguntas para a professora responder. Compreendendo, gente, que hoje nós temos aí 12 milhões, mais ou menos, de brasileiros e brasileiras que vivem em periferia, né? Mas se a gente pensar ainda nas áreas metropolitanas, como a professora Emília está falando, esse contingente é muito maior, né? E a dinâmica também da reflexão também se aplica. Mas vou deixar para a professora Emília responder essas três perguntas. Sim, só para, então, fazer essa referência numérica, 12 milhões é o que o IBGE define como uma população moradora em favelas, não é? Mas realmente ela é muito maior que isso, e não são apenas as favelas que apresentam essa condição de extrema densidade de ocupação do solo, não é? Você tem favelas cuja densidade de ocupação, elas são horizontais, chegam às vezes no terceiro piso em geral, não estou falando da Rocinha, né? Mas elas têm densidade de ocupação do solo de bairros que muitas vezes têm 20 a 30 andares os edifícios, não é? E sem, evidentemente, o arruamento, as aberturas, as praças que você tem nos bairros formais, não é? Então, nós estamos falando realmente de muita gente, né? Eu fico muito preocupada com a chegada do vírus nesses locais de extrema densidade de ocupação e de construção, não é? E nesses locais, veja, nós temos, então, uma parte das nossas cidades sem Estado. Isso a gente já conheceu, isso é muito antigo, não é? Durante o período das prefeituras democráticas, o que a gente fez foi justamente levar cidadania e direito à cidade para essa não cidade, não é? O que foi o orçamento participativo? Eu me lembro, porque eu fui para Porto Alegre aprender e participei de uma sessão impressionante, não é? Por quê? Porque cada um queria resolver o problema do seu bairro. E aí você tinha uma politização geral. Olha, o recurso é esse, não é? É muito diferente do que você vê que aconteceu recentemente de investimento em obras absolutamente discutíveis, que leva, e aí quem é que... Aí são lobbies que controlam o orçamento, né? Não era aquela discussão lá bem democrática, bem... Então, você tem o quê? Nesses bairros sem Estado, você tem a presença do crime organizado, das milícias. Não conheço muito a situação de vocês, mas eu já percebi o crime organizado entrando em cidades médias do Nordeste, entrando em, sem dúvida nenhuma, São Paulo e Rio, não é? Nas periferias, não é? Você tem uma
situação de dominância das religiões pentecostais, não é? Bem conservadoras, não é? E uma ausência das forças democráticas e de esquerda, quando, na verdade, nós estávamos lá quando o PT foi construído. Não é? Então, esse contexto em que você não tem Estado, não é? Você não enfrenta essa pandemia sem Estado. Não tem como. Se essa pandemia chega em favelas como Paraisópolis, como a Rocinha, de mais de 100 mil habitantes, você não enfrenta sem Estado, não tem. E aí, como é que você poderia ter um enfrentamento à sociedade civil organizada? A sociedade civil organizada, você tem exemplos aqui nas ocupações no centro de São Paulo, a Carmen Silva, por exemplo, que é uma das nossas mulheres fortes, liderando uma ocupação, ela organiza o povo para se proteger, ela organiza o povo para que, quando chega o braço do SUS, encontra ali uma condição de atuação, de formação, de pessoas que podem ajudar, não é? Então, você tem nessas lideranças verdadeiros agentes. A gente costuma falar que são as parcerias prioritárias, são as PPPs, parcerias público-popular, não é a parceria público-privada, é aquela parceria do Estado com as lideranças dos bairros, dos clubes, das igrejas. Nós temos evangélicos de esquerda aqui em São Paulo, e eles não trabalham no terraplanismo, na estupidez, eles aceitam a ciência, eles colaboram com médicos voluntários, então você tem toda uma condição com as forças locais organizadas, com a sociedade civil organizada, aí sim, de ajudar o Estado a combater o vírus nesses locais onde o Estado até agora não está presente. Não é? Eu fico muito impressionada com a falta de competência administrativa que nós estamos vendo em muitos. No governo federal, não vou nem comentar, eu acho que vocês vão me dispensar de comentar, eu me canso de ouvir como é que fala? O pensamento único e o objeto único das nossas conversas no Zap, todas horas, de noite, a última loucura que o Bolsonaro falou. Eu acho que nós temos que construir outra coisa. Nós temos que pegar os 70% que não estão concordando com isso aí e construir outra coisa. Esse país é gigante, esse país tem uma herança de gente muito forte do ponto de vista administrativo. Esse país tem informações, o IBGE ele é um patrimônio nosso, você tem muitas prefeituras, nas universidades, muito conhecimento. Então, nós temos que fazer o que os governadores do Nordeste estão fazendo lá com aquele gigante que é o Miguel Nicoleles, um cientista respeitado no mundo inteiro, um consórcio de governadores que reúne os cientistas, os médicos, o SUS, o pessoal das universidades, para entrar e traçar uma direção, né? Gente que a gente tenha respeito, que nos lidere para vencer essa pandemia. Mas, ao mesmo tempo, como eu sei que tem muitos jovens nos ouvindo, eu acho que nós temos uma tarefa aqui agora, nas nossas cidades, perto da nossa casa, perto de onde nós moramos, que é de começar a discutir
um projeto para as nossas cidades. É isso que a nossa rede BR Cidades faz. Um projeto para as cidades do Brasil. Vamos juntar o que é possível de pessoas e construir um projeto para a cidade. Cada cidade. A gente tem cidades extremamente diversas no Brasil. Eu fiquei perplexa, Laura, um dia que eu fui para Erechim. Eu rodo muito, rodava, né? Minha idade já está me pesando um pouquinho, né? Eu estava rodando muito nos últimos 2 anos para conhecer esse Brasil que não faz parte desse paradigma do futebol, carnaval, etc. Erechim me deixou perplexa, porque Erechim é uma cidade de colonização branca, com distribuição de terra. Tudo o que esse país não foi, foi colonização branca com distribuição de terra. Ao contrário, o Brasil, ele só libertou os escravos, e vamos pôr esse libertar entre aspas, o Brasil só libertou os escravos quando houve uma possibilidade dos grandes proprietários, produtores rurais se apropriarem da terra. Então, alguns autores trabalharam muito isso, né? A escravização da terra correspondeu à libertação dos escravos. Porque para você dominar a produção, você tinha que ou dominar a mão de obra ou dominar a terra, não é? E é tão bárbara a nossa história da propriedade privada da terra que até hoje é essa barbúdia. Isso sim é uma barbúdia, né? Que é o registro de propriedade da terra. Depois se acusa o MST de invadir terra privada. É um negócio impressionante, né? Mas nós, então, temos uma situação em Erechim que é contrária a tudo que foi o Nordeste, por exemplo. Uma terra apropriada, os escravos libertos não tinham como sobreviver. Não tinham onde morar, por exemplo. Não é? E o Gilberto Freire escreveu Sobrados e Mucambos por isso, porque aí os patrões não tinham nem que sustentar mais. Claro, foi primeiro, não tinham que sustentar mais escravos velhos, depois, enfim, foi indo paulatinamente até chegar em 88, na libertação. Né? Então, essa diversidade que você tem entre Erechim, ou mesmo Caxias, né? E você vai para uma Campina Grande, não, Vitória da Conquista, que eu fui, que foi uma massacre dos índios. Eu falei, por que chama Vitória da Conquista? Ah, porque aqui moravam índios e essa terra foi cedida para algumas famílias e os índios foram massacrados. A gente vê a história aí do Rio Grande do Sul, não é? Então, nós precisamos combater o analfabetismo urbanístico, ou seja, entender, conhecer as nossas cidades. Nós precisamos trabalhar com políticas concretas para as nossas cidades. Eu estou muito feliz com a juventude aí atual, que eu tenho encontrado, mas muito feliz. Principalmente, claro, com o levante popular da juventude, mas toda a juventude que eu tenho encontrado da área de arquitetura e urbanismo está saindo das faculdades para os trabalhos de extensão universitária. Ou seja, nós precisamos do arquiteto útil, do profissional útil, é aquele que vai efetivamente ajudar a mudar a história das nossas cidades e da condição de habitação do nosso povo. Né? Nós começamos já essa caminhada. Eu espero que a gente consiga avançar. E não é simples, né? No mundo onde as relações de trabalho elas mudaram profundamente e
ontem, né, estava agora vendo uma matéria da entrevista do Dias Toffoli, ontem no Roda Viva, e ele, enfim, ao falar de democracia, ao ser questionado sobre, ele estava falando da uberização, ele usou um termo que eu achei engraçado, que era a uberização da política. E aí eu estava pensando assim, nós temos a uberização do trabalho, a uberização das relações, agora a gente está falando da uberização da política, mas, de fato, todo esse processo que nós estamos vendo histórico, ele vai trazer uma profunda mudança na dinâmica social, né? E pensar os municípios, pensar a reconstrução das cidades, sobre essa nova dinâmica, me parece ser, talvez, professor Hermínia, o menos palpável, assim, a gente conseguir visualizar isso, porque isso que a senhora estava falando era muito importante, a gente se desafiar a conseguir elaborar, pensar, estudar e pensar um modelo, um projeto de cidade. A gente se desafiar a isso, a não só se desafiar a pensar como um síndico de condomínio, né, como que nós vamos gestar o transporte, como que nós vamos gestar o lixo, como que nós vamos gestar a especulação imobiliária, porque me parece que muitas vezes, mesmo os setores de esquerda acabam se colocando numa posição de mediador entre o capital e as relações dos trabalhadores, né? E isso não só desvia, digamos assim, do que nós nos propomos conceitualmente, enquanto, né, atores políticos, mas isso está aquém, digamos assim, de certa forma, do que da oportunidade histórica que se apresenta para nós hoje. E talvez, acho que lá na sua primeira fala, talvez desde 2013 a história já nos apontava essa possibilidade, esse espaço para a gente propor o novo. E, infelizmente, aí a galera que está nos ouvindo aí pode me criticar à vontade, caso discordem, né? Mas, infelizmente, me parece que os conservadores, eles conseguiram, né, a partir dessa provocação social, né, se provocar, apresentar o novo. Né? O novo deles não é novo, é velho, mas sob uma nova roupagem, uma nova dinâmica de relações, uma nova dinâmica de diálogo. Né? Eu olho do ponto de vista da comunicação e vejo o quanto que eles conseguiram estabelecer formas simplificadas, né? E de entender que era necessário uma lógica mais autogestionada, digamos assim, da produção de opinião, enfim. E nós temos muita dificuldade com isso, né? Então, eu vi alguns comentários chegando aqui, por exemplo, sobre a questão do transporte. Aqui em Porto Alegre, a Fatina, querida abraço, que mandou aqui, e o nosso vereador, que também está nos assistindo aqui, a Delicel, também nos mandou aqui falando sobre a mobilidade. Né? A gente tem visto que o quanto que nós estamos na mão dos empresários do transporte, o quanto que, em meio à pandemia, por exemplo, eles conseguem ainda, né, fazer um processo de barganha sobre as prefeituras, né, e o quanto que acabam precarizando a condição do trabalhador, inclusive que a maior parte daqueles que não podem fazer isolamento social são esses que precisam continuar trabalhando. Então, na linha de frente dos serviços essenciais, ou pior, em subcondições de trabalho que não tem nem a condição de negociar o seu isolamento. São quem mais precisa, inclusive, do transporte público. Então, conseguir pensar na cidade sobre essa nova dinâmica das coisas de fato, assim, instigante, mas ao mesmo tempo meio desesperador, assim, né, de encontrar os caminhos. De fato, uma das coisas que eu tenho alguns colegas que são meus gurus aí, que eu gosto muito de ouvir, né? O Roberto Schwartz, o Jorge Grespan, o Felipe de Alencastro, e uma das coisas que eu tenho perguntado muito é o que é a classe trabalhadora hoje, não é? Com a história do empreendedorismo. Eu falei, por que a gente está lamentando tanto não ter mais emprego, não é? Se o emprego era uma prisão, não é? O Cláudio Carvalho aqui aparecendo. Oi, Cláudio, tudo bem? Muita gente boa aí assistindo a gente que teria muita coisa para falar, né? Mais do que eu. E porque a mudança na sociedade brasileira, ela foi muito forte. A mudança no Brasil, gente. O Brasil
de 80 para cá, está irreconhecível. Você tem um quadro de ocupação do território brasileiro que é completamente diferente. Veja, nós saímos de uma economia industrial localizada nas metrópoles, principalmente do litoral, e hoje nós estamos aonde o epicentro da nossa economia está no centro-oeste. É a produção. Bom, tem muita coisa aí no sul também, não é? A produção de frangos, né? A produção de carnes, e a produção de grãos, a produção de álcool, a produção de minérios. Quer dizer, o país está sendo arrasado do ponto de vista ambiental, porque a ele foi dada esse papel de produtor disso tudo. Né? Então, você tem uma mudança na economia, na sociedade e no território brasileiro. E nas cidades, as cidades de porte médio estão mais fortes do que as metrópoles hoje, crescendo mais em PIB e população. Então, o nosso discurso ficou velho, pelo amor de Deus, o nosso discurso precisa mudar, não é? É importante, e às vezes eu vejo, eu acho que a gente errou ao ir, todos nós fomos para o espaço institucional, esquecemos da base da sociedade, que foi tomada por forças criminosas ou conservadoras, que não significa que são criminosas necessariamente, e você tem muitas vezes uma insistência em não largar o bastão. A juventude está aí. Pessoas como você, por exemplo, que felizmente está ocupando aí a vice-presidência de um diretório do PT, né? Então, isso tudo precisa ser entendido. Você falou aqui, propor o novo. Nós precisamos nos renovar. Nós precisamos propor algo novo. Eu senti algo novo quando eu me aproximei muito da juventude atualmente, né? Por quê? Primeiro porque nós nunca superamos o racismo no Brasil. Vamos e venhamos. E às vezes você sente que a esquerda acha que a questão de gênero e raça não tem nada a ver com a luta de classes, né? Com a discussão tradicional. Vimos isso nas eleições de 2018, né? Exato. A esquerda bater cabeça sobre se as pautas ditas identitárias elas não estavam sufocando o debate econômico. Pois é, isso é um absurdo, não é? A luta das mulheres, gente, ela não é de agora, ela é milenar. Tá aqui. A gente fica olhando essas coisas aí. E você tem, então, eu acho que a questão racial pode mudar o Brasil. A maior parte da população brasileira é negra. Nós podemos mudar o Brasil. É com muita satisfação que eu vejo a força da Uneafro aqui em São Paulo, sabe? É com muita satisfação. E os cursinhos que eles promovem, aliás, isso é uma novidade. Os cursinhos que preparam para a universidade, eles são uma potência nas nossas cidades. É um novo tipo. Então, veja, aquela luta lá que nós fizemos na década de 70, as nossas prefeituras democráticas, os nossos programas exitosos, tudo isso é muito importante, nós não vamos perder tudo isso, mas é preciso criar algo novo, algo que você fale com a população LGBT, por exemplo, você dê a devida importância para o protagonismo da questão racial, né? E da questão das mulheres. E da questão ambiental, por favor, ela nossa, eu estou abalada com a predação do planeta, e mesmo Michael Moore fez um filme
um documentário recente que é muito, muito, muito impressionante. Ele questiona tudo o que é chamada economia verde ou a energia renovável, que aí você vai ver, olha, para construir determinados campos de energia eólica, você consome muito mais energia do que você vai economizar durante o tempo de vida daquele equipamento. Então, são coisas que a gente, por exemplo, o álcool é um combustível amigável para o meio ambiente. Só que o estado de São Paulo está coberto de cana, simples assim. Há muito desmatamento para produzir o que eles chamam de uma energia renovável, não é? Então, essas questões, elas, sem dúvida nenhuma, têm que entrar na nossa pauta, e acho que ficar aqui é a resposta para essa pergunta sobre como é que nós vamos construir esse novo ciclo de participação, de protagonismo das lideranças populares, sociais. Essa é uma pergunta que ninguém tem resposta e que nós vamos encontrá-la caminhando. O caminho nós vamos fazer caminhando. Não é? Professora Mini, a gente está quase chegando no nosso horário, mas tem várias perguntas chegando aqui. Então, vou tentar fazer mais uma rodadinha antes da gente ir para o fim. A Camila, aquela moça, Camila Paratini, acho que pronunciei certo, que pediu para tu adotar ela. Mandar um abraço para a Camila. Então, ela também mandou uma pergunta aqui, pedindo para falar sobre o crescimento horizontal das cidades, se influencia no contágio do vírus e como que as administrações poderiam fazer para mitigar essas consequências. Então, é uma questão também importante. E eu queria agregar uma segunda pergunta, que é sobre o papel das mulheres na construção das cidades. Né? Uma questão que, para nós, nos chamou muita atenção nesse ciclo de debates que nós estamos fazendo, é que 90% das nossas entrevistadas eram mulheres. Não importava qual lugar do mundo que nós estivéssemos fazendo a entrevista, nos países da América Latina, na África, falamos com Portugal, Estados Unidos, eram todas as mulheres que estavam na linha de frente, ou como ativistas sociais, ou no campo da saúde, ou como gestoras públicas. Né? Então, assim como quando nós chegamos na ponta para ver quem está organizando a sua comunidade, né, para poder enfrentar a fome, quem está organizando a comunidade para poder pressionar o governo para o atendimento no campo da saúde, são as mulheres que organizam. Acho que a gente também ressaltar esse aspecto também é importante. Então, vamos primeiro falar do crescimento horizontal das cidades. Eu orientei um doutorado aqui em São Paulo, mas isso há muito tempo, né, no começo do Minha Casa Minha Vida, do programa, mas depois eu pude agora encontrar mais pesquisas a respeito. O Minha Casa Minha Vida contratou mais de 5 milhões de unidades habitacionais, não é pouca coisa, né? E teve, como nós não regulamos a questão fundiária, quer dizer, como não houve uma contenção do espraiamento urbano, as cidades acabaram crescendo horizontalmente e se espraiando. Cidades espraiadas são cidades, do ponto de vista ambiental, irracionais, do ponto de vista econômico, caras, do ponto de vista da funcionalidade das pessoas, de viagens maiores, enfim. Os urbanistas concordam numa coisa, que a cidade compacta, o que não significa uma cidade excessivamente verticalizada, né, são cidades mais amigáveis para o meio ambiente, para a população, para o custo das redes de infraestrutura. Né? O que o Minha Casa Minha Vida fez não foi o Minha Casa Minha Vida, por favor. Não, o programa não tem
essa responsabilidade. Na verdade, foram as câmaras municipais, né? E junto, evidentemente, com esse domínio do capital sobre uma parte do programa, né, do Minha Casa Minha Vida. As prefeituras, as câmaras municipais ampliaram o perímetro urbano. Por quê? Porque os conjuntos habitacionais tinham que necessariamente estar dentro do perímetro urbano por exigência da Caixa Econômica Federal. Então, o perímetro urbano, nós tivemos cidades onde fazendas foram colocadas dentro do perímetro urbano, mudando o preço do metro quadrado da terra, né? E colocando, então, na extrema periferia, muitos conjuntos habitacionais. Eu vi isso no Brasil inteiro, para minha infelicidade de urbanista, que participou da criação do Ministério das Cidades, e que trabalhou no projeto Moradia, né, quando Lula estava no Instituto Cidadania, né? Então, você tem, com essa dispersão, essas terras colocadas lá em Vitória da Conquista, o Cláudio estava aqui nos assistindo, eu vi verdadeiras avenidas em terras vazias, absolutamente vazias, financiadas com dinheiro do governo federal, do PAC. Terras que, atravessadas por uma avenida super bem estruturada, com ciclovia, com paisagismo, dobram de preço, não é? Com simples investimento fora do lugar. Na mesma cidade, Vitória da Conquista, você tem periferias sem pavimentação, sem drenagem, sem coleta de lixo. Então, eu vi coisas assim. Eu fui em muitas cidades aonde havia necessidade, não houve investimento. Aonde não havia necessidade, houve investimento. Aliás, eu vi isso em Porto Alegre. Por quê? Porque o investimento é definido por interesses do rentismo imobiliário. O preço do metro quadrado muda conforme você investe. O preço da terra e dos imóveis mudam com investimento público. E aí há uma disputa por esse investimento, é uma luta surda. E a população precisa saber disso. Ela precisa acompanhar o investimento público, porque senão ele é capturado pelo mercado imobiliário. Aqui no Rio de Janeiro, eu gosto de lembrar, o BRT, que foi financiado pelo governo federal, vai da Barra, que eu gosto de dizer que é a Miami brasileira, para o Galeão. Aqui em São Paulo, o metrô, ele passa pelos bairros ricos aqui do sudoeste da cidade e vai para Guarulhos, a última, que é um metrô de monotrilho. Então, nós não podemos mais deixar isso acontecer. Nós temos responsabilidade nisso. Eu não acho que a gente fala, não, a culpa é do governo, a culpa é nossa também. Porque quem é que controla o investimento nas cidades? Nós vivemos numa federação e você tem uma Constituição que define competências. Mas, acima de tudo, eu quero discutir quem é que precisa de investimento e qual é o investimento necessário e aonde ele vai se localizar, não é? Esse boom imobiliário que nós vivemos nos últimos 10 anos, ele dirigiu também o investimento imobiliário. Olha, o investimento público em infraestrutura. Eu não me esqueço do que eu vi em João Pessoa, que é uma terra privada atravessada por um investimento público, e não houve nenhuma operação PPP, parceria público-privada,
O Estado não capturou nada, muito ao contrário, ele ainda pagou a terra desapropriada para passar um investimento que valorizou o latifúndio lá do fulano lá. Então, essas questões todas, elas não podem mais ficar ignoradas, não é? Bom, rapidamente, isso é sobre a cidade, o crescimento horizontal. As nossas cidades foram dispersadas com esses investimentos em infraestrutura, em habitação. E as mulheres? Vamos acabar aqui a minha fala com as mulheres. As mulheres, elas são fortes, que eu reconheço, deve ser de muito antes, mas eu sou testemunha. Nos anos 70, quando eu cheguei na periferia de São Paulo, em 1974, mais exatamente, numa periferia, bem periferia, eu vi o papel das mulheres na reprodução da força de trabalho, na vida das famílias. É uma liderança impressionante, a força dessas mulheres. E essa força, ela precisa chegar, essa energia, ela precisa chegar no campo da política. Ela precisa ser reconhecida e se expandir. Não é? Nesse período, nós tínhamos movimentos de mães, não é? Reivindicando creches, tinha movimentos ligados à saúde das mulheres, tinha todo esse grupo enorme de mães, chefes de família, que depois eu fiquei sabendo que eram 30% da região metropolitana de São Paulo. Não é pouca coisa, não é? Mas e sem dúvida nenhuma, as mulheres, elas são, você sabe que a maior parte das viagens de carro são feitas pelos homens, não é? As mulheres sofrem as cidades. E o que é profundamente machista? Essa coisa do crime organizado, das milícias, por exemplo, são coisas muito calcadas nas armas, na força, não é? Eu acho que a gente precisa avançar. Eu sou a favor da política de cotas. E nem toda mulher é progressista, é de esquerda. A Thatcher é nosso exemplo mais importante de uma mulher que arrombou os direitos num país tradicional, um país de welfare state, né, que é como a Inglaterra. Mas eu acho que não é uma ou outra mulher, é de gênero. É uma ampliação do espaço de um modo geral. E as mulheres, elas são indispensáveis para o cotidiano. E cotidiano diz respeito às cidades, como já dizia o Henri Lefebvre. Muito bem. Eu tenho pleno acordo também, sou super favorável aí à reserva de vagas no parlamento. Eu acho que não existe outra forma, né, de nós, de fato, alterarmos a representação de gênero, inclusive nos permite qualificar a representação de gênero. Assim. Daí é um outro debate, renderia uma outra live, né? Mas eu compreendo, inclusive, que setores da política mais tradicionais, e isso hoje se enquadra boa parte do campo de esquerda, que tem maior viabilidade eleitoral, tem mais dificuldade de fazer transição de gênero nos espaços de poder. Tanto que o aumento do número de mulheres no parlamento brasileiro se deu pelo campo conservador, mas pelas novas representações do campo conservador, não pelas tradicionais, né? Então, é triste isso, né, Laura? É muito triste isso. A reserva é a forma da gente aumentar, qualificar a representação de gênero. Mas gente, infelizmente, chegando no nosso fim aqui,
Queria agradecer imensamente a professora Hermínia por ter dedicado esse tempo para vir aqui conversar conosco. Foi fantástica aqui a nossa aula, né? Quero dizer para todo mundo que está nos acompanhando aí que nós vamos amanhã ter um debate, amanhã é 13 de maio, data da abolição da escravatura. Nós vamos debater aqui na nossa página por que não comemorar o 13 de maio. Apesar do presidente da Fundação Palmares, né, ser posto lá pelo Bolsonaro para ficar defendendo a escravidão, defender a princesa Isabel, nós vamos estar aqui descomemorando o 13 de maio e colocando os pingos nos is, né? Na sexta-feira, nós debatendo aqui o aumento da violência doméstica contra as mulheres no período de pandemia, tema bem importante, bem delicado. E no sábado, nós vamos estar aqui com o Luiz Eduardo Soares, debatendo o sistema prisional, bem importante. Aí, nas últimas semanas, tem um debate rolando no Conselho Nacional sobre a colocação de apenados em containers, apenados contaminados pelo Covid-19 em containers, é uma medida extremamente desumana. Então, nós também vamos estar debatendo esse tema. Então, eu queria agradecer imensamente a professora Hermínia. Muito obrigada por ter estado aqui conosco. Foi muito bom poder lhe ouvir hoje. E a gente deixa um abraço aí de todos os gaúchos. Eu deixo sim. Eu gosto muito da militância gaúcha, viu? Acho muito forte, muito interessante. E eu quero desejar boa sorte para todos nós. Não vamos não deixar de lutar, mas vamos acreditar que nós precisamos de muita luz do nosso lado. É verdade. Não vamos deixar de lutar, não. O Brasil precisa da gente. Então tá, um beijo, pessoal. Obrigada por todo mundo que nos acompanhou. Quem ainda não compartilhou aqui, compartilhe. Como a live fica na página, a gente pode fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, mesmo depois da gente encerrar aqui o nosso ao vivo. Um abraço, até os próximos dias. Muito obrigada mais uma vez, professora Hermínia. Tchau, tchau. Tchau.